Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Gracia, misericordia y paz de la parte de Dios y nuestro Padre, da parte de Dios nuestro Padre y del Senhor Jesucristo. A saudação graça e paz é muito repetida no Novo Testamento. Tenemos varias veces en el Nuevo Testamento esta salutación, gracia y paz. Mas graça, misericórdia e paz só aparece na carta a Timóteo. Pero gracia, misericordia y paz solamente vamos a encontrar en la epístola, en la carta de Timoteo. Parece que Paulo colocou misericórdia para o pastor. Parece que Pablo puso misericordia para el pastor. Para os crentes só graça e paz. Para los creyentes solamente gracia y paz. Mas como os pastores enfrentam algumas dificuldades maiores, ele colocou misericórdia. Pero como los pastores están siempre con más dificultades, él añadió la misericordia. Eu estou muito contente de estar mais uma vez aqui no Uruguai para a glória de Deus. Estoy muy contento en estar una vez más aquí en Uruguay para la gloria de Dios. É um prazer muito grande rever alguns irmãos e conhecer outros. Es un placer muy grande rever a algunos hermanos y conocer a otros. Eu li recentemente que o Alzheimer tem 3 realidades ou 3 questões emocionais muito marcantes. He leído recientemente que esta enfermedad, el Alzheimer, tienen 3 características así bien puntuales. Cientista de Harvard estudou 1.900 idosos durante 12 anos. Un científico de la Universidad de Harvard estudió 1.900 ancianos por 12 años. E além de outras causas físicas, ele descobriu que pelo menos 3 coisas eram marcantes no Alzheimer. Más allá de algunos problemas físicos, hay 3 cosas que causan también el Alzheimer. Primeiro, pessoas que não perdoam. Primeramente, personas que no perdonan. Retém o sentimento de amargura no seu coração. Que retienen ese sentimiento de amargura en su corazón. Segundo, pessoas que não são gratas. Segundo, personas que no saben agradecer. São pessoas que vivem cobrando e criticando muito. Personas que critican y siempre están cobrando. E terceiro, pessoas altruístas. Y tercero, personas altruistas. Que vivem e servem os outros. Que vivem e servem as pessoas. A las personas. Então, aqueles que não guardam rancor, aqueles que são gratos e aqueles que são proativos e servem aos outros. Bueno, entonces, los que son agradecidos, los que no viven amargados y los que sirven a la gente. Esses 3 elementos foram encontrados em todas as pessoas que tiveram Alzheimer. São 3 elementos que a pessoa não tem Alzheimer. Sí, entonces esos 3 puntos son de las personas que no tenían el Alzheimer. El ser agradecido, vivir para servir y perdonar. Vamos ser gratos a Deus por tudo, não? Vamos ser agradecidos a Dios por todo. Não existe nada fora do seu controle. Porque no hay nada que no esté bajo su control. Com relação à unidade da igreja, eu acho uma coisa extraordinária.
Con relación a la unidad de la iglesia, hay algo que yo creo que es extraordinario. Não é uma unidade a qualquer custo. Porque no es una unidad a cualquier costo. A unidade é a custo da verdade. La unidad tiene bajo su costo la verdad. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. No podemos hacer comercio, negociar la palabra de Dios. Eu gosto muito de Santo Agostinho quando ele diz que no essencial, unidade. Me gusta San Agustín cuando él dijo en lo que es esencial, unidad. No não essencial, liberdade. Lo que no es esencial, libertad. E em todas as coisas, caridade. Pero en todo, caridad. Em tudo, amor. En todo, amor. Tanto no essencial, Tanto en lo esencial, como no não essencial. como en lo que no es esencial. O essencial da Bíblia é Cristo. Lo esencial de la Biblia es Cristo. A Bíblia não é livro de doutrinas. Porque la Biblia no es un libro de doctrinas. As doutrinas estão na Bíblia por causa de Cristo. Las doctrinas están en la Biblia por causa de Cristo. A Bíblia é livro de Cristo. La Biblia es un libro de Cristo. Ela revela a pessoa e a obra de Cristo. Ella revela la persona y la obra de Cristo. O ano passado morreu cientista e também expositor da Bíblia, Dr. Christian Shane. El año pasado falleció Christian Shane, un expositor y científico. E ele costumava dizer que se você lê a Bíblia e naquela página você não encontrar Cristo, você não foi ainda regenerado. Y él solía decir que si uno lee una página de la Biblia y no encontró ahí a Cristo, entonces no fuiste regenerado. Porque a regeneração nos dá a condição de ver a Cristo. Porque la regeneración nos da la condición de ver a Cristo. Ele é a realidade da palavra de Deus. Porque Él es la realidad de la palabra de Dios. A Bíblia, Jesus disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, procurando nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesús dijo a los fariseos: ustedes buscan en las Escrituras, estudian las Escrituras buscando en ellas la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Nós precisamos abrir a palavra para encontrar a realidade da palavra que é Cristo. Necesitamos abrir la palabra para encontrar la realidad de esta palabra, y esta realidad es Cristo. Nós, pastores, somos muito tendentes de abrir a Bíblia para buscar mensagens para as pessoas. Nosotros, pastores, tenemos esa tendencia de abrir la Biblia para buscar un mensaje para las personas. Quando pega texto, já vai querendo ver uma forma de como vai pregar aquele texto. Entonces uno encuentra un texto y ya busca la manera de cómo predicar, hacer un sermón de ese texto. E nós precisamos, antes de tudo, comer a Bíblia. Y antes de todo lo que necesitamos es comer la Biblia. Nós precisamos ser alimentados por ela. Necesitamos ser alimentados por ella. E a mensagem da Bíblia é Cristo. Y el mensaje de la Biblia es Cristo. De modo que eu não tenho novidade nenhuma para falar para vocês. Por eso que yo no tengo ninguna novedad, no traigo nada novedoso para hablarles. Nós vamos falar as mesmas coisas. Porque vamos decir las mismas cosas. Porque falar de Cristo nós não esgotamos. Porque uno nunca se va a agotar cuando habla de Cristo. Estamos sempre e sempre falando da mesma realidade. Porque siempre y siempre estamos hablando de una misma realidad. No sábado passado eu fui a velório.
El sábado pasado me fui a un velorio, um senhor de 93 anos. un señor de 93 años, Eles estavam casados há 73 casados a 73 años. e a esposa disse: eu não sei como eu vou viver sem ele. Y la señora dijo, yo no sé cómo voy a vivir sin él, Ele era tudo para mim. porque él era todo para mí. Ela disse: você sabe que as mulheres são um pouquinho mais bravas do que os homens. Ustedes saben que las mujeres se enojan un poco más que los varones. Eu, quando ficava um pouquinho mais irritado, Y cuando yo me irritaba más, ele vinha com as mãos postas diante de mim él venía con sus manitas así delante de mí. e dizia: está ficando bravinha, meu amor. Te estás poniendo enojada, mi amorcito. Eu disse: a senhora nunca brigou com ele? Y yo le pregunté, ¿nunca te peleaste con él? Ela disse: eu sim. Y ella dijo, sí, yo sí, Ele nunca. pero él jamás. Eu disse: mas não é porque ele morreu que a senhora está falando isso? Y yo le pregunté, pero no es porque él murió que estás hablando así de él, Porque quando a gente morre, a gente enterra os defeitos. porque parece que cuando uno muere nosotros enterramos los defectos. Aí ela disse: não, Y ella dijo, no, ele foi sempre muito amoroso. él siempre fue muy amoroso. E eu voltei ao caixão para vê-lo. Entonces volví allá al ataúd para verle E fiquei olhando o seu rosto. y le miré su rostro, Um homem que amava. un hombre que amaba. E eu fiquei pensando no meu Senhor Jesus. Y yo pensé en mi Señor Jesús. Como é maravilhoso saber que a sua característica é o amor. Cómo es maravilloso saber que su característica es amor. Este livro, A Tara na Balança, ele foi escrito para tentar equalizar a verdade com mais exatidão. Ese libro, La Tara en la Balanza, fue escrito para tentar equilibrar en la balanza algo con más exactitud. A palavra tara significa pedra. Tara, esta palabra tara, significa piedra. É uma palavra de origem árabe Es una palabra de origen árabe e é contada como um feito acontecido em Portugal, y dice como un hecho que ocurrió en Portugal quando foi enforcado um criminoso, uma pessoa que havia cometido alguns crimes, mas era muito magro. Una persona que había cometido algunos crímenes, entonces fue condenado para ser ahorcado, pero él era muy flaquito. E o carrasco para usar de misericórdia com aquele homem para morrer mais rápido, Entonces el carrasco para usar con él de misericordia, para que él no tardara mucho allá colgado porque era muy livianito, ele colocou pedras nos bolsos él puso piedras en sus bolsillos para que ele ficasse mais pesado. para que él se quedara un poco más pesado. E então a corda do enforcamento iria descer com mais rapidez. Para que él pudiera ser ahorcado y tardara menos tiempo en su sufrimiento para la muerte. Daí, na língua portuguesa, passou a ser chamado tarado. Entonces, en la lengua portuguesa empezó a ser llamado tarado, A pessoa que tem problema de desordem mental la persona que tiene algún problema de desorden mental e que comete crimes. y que comete Ou crímenes. seja, tarado é uma pessoa que tem pedras para poder morrer mais rápido. Entonces, como que un tarado es una persona que tiene piedras para que pueda morirse más rápidamente. E nas balanças, Y en las balanzas, a tendência é que
o lado pese um pouco mais do que o outro. Muchas veces en la balanza hay siempre un plato que pesa más que otro. Então colocava-se uma pedrinha para equilibrar isso, Entonces se ponía una piedrecita para equilibrar los dos platos, para que pudesse haver esse nivelamento. para que pudiera ser nivelado. Nós precisamos desta tara na balança Y nosotros necesitamos de esta tara en la balanza para tanto o lado objetivo quanto o lado subjetivo se equilibre. para que los dos lados, el objetivo y el subjetivo, estén equilibrados. Nós vamos dar uma olhadinha num caso do Velho Testamento. Vamos a pasar una mirada en el Antiguo Testamento. Vamos procurar o livro de 2 Samuel, Y vamos a buscar en el libro de 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel 18. Vamos ler aqui a partir do versículo 9. 2 de Samuel 18, empezando con el versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. ¿Sigo? Viéndolo uno avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste, luego que allí echándole a la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisal y a Ital, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Absalão é um ladrão de corações. Absalón era un ladrón de corazones. A sua especialidade era furtar o coração do povo para si. Su especialidad era hurtar el corazón del pueblo para sí mismo. Ele ficou na porta de Jerusalém durante muito tempo. Por mucho tiempo él se quedó en la puerta de Jerusalén, com um gesto de carinho para com o povo que vinha para encontrar-se com o rei Davi. teniendo una actitud muy cariñosa delante del pueblo que venía para encontrarse con el rey. Ele tinha uma ambição muito grande de poder. Él ambicionaba mucho el tener poder. E ele procurava realmente roubar o coração do povo. Y lo que él buscaba realmente era robar al corazón del pueblo E poder conquistar as pessoas para si. y poder conquistar las personas para sí mismo. Aqui tem um risco para nós pastores. Y aquí hay un riesgo para nosotros pastores. Nós não somos
pastores da igreja de Jesus Cristo. Porque nosotros no somos pastores de la iglesia de Jesucristo. O pastor é Jesus. Él mismo es el pastor. Nós somos os cachorrinhos que ajudam o pastor a trazer as ovelhas para ele. Nosotros somos los perritos que ayudamos al pastor a traer a las ovejas hacia él. O pastor da igreja é Jesus. Porque el pastor de la iglesia es Jesús. Nós apenas conduzimos as ovelhas dele para ele mesmo. Apenas vamos a conducir sus ovejas hacia a él. Nós não podemos cair no risco de roubar o coração do povo para nós. Y no podemos caernos en el riesgo de robar el corazón del pueblo para nosotros. Nós não somos os atores principais da peça. Porque nosotros no somos los actores principales de la fiesta. Nós somos apenas os coadjuvantes. Solamente somos aquellos que están como que por detrás del escenario. O Absalão se encheu tanto que ele realmente fez uma revolução contra Davi. Y tanto Absalón robaba el corazón de la gente que más adelante hizo una revolución en contra de David. E agora Davi foge de Jerusalém e vai para o seu palácio de descanso do outro lado do Jordão. David entonces huye de Jerusalén y se va a su palacio de descanso al otro lado. E vem uma guerra. Y empieza una guerra. Então Absalão prende a sua cabeça no carvalho e fica pendurado. Entonces Absalón cuando pasa por debajo de un árbol, su cabello que era muy grande se detiene ahí por los gajos. Absalão costumava usar mais de 1 quilo de uma mistura de pó de prata para manter o seu cabelo bem arfado. Absalón solía usar más o menos 1 kilo de una especie de polvo de plata para que su cabello pudiera ser así bien armado y ser bien grande. Ele era um homem muito bonito. Él era muy bonito. Ele era uma pessoa persuasiva. Era alguien que realmente sabía conquistar el corazón de la gente. Ele era muito vaidoso. Muy vanidoso. E agora ele é preso exatamente no ponto mais alto da sua cabeça. Y ahora es detenido justamente en el punto más alto de su cabeza. E vem alguém dizendo a Joabe, olha, ele está preso lá. Y alguien viene y va a decir a Joab, mira, está preso. E Joabe disse, por que você não matou ele? Y Joab le dijo, ¿y por qué no le mataste? Ele disse, eu não faria isso por coisa alguma. O rei disse para você que não era para matar o Absalão. Jamás yo iba a ser capaz de hacer eso porque el rey dijo que no era para tocar a Absalón. Mas Joabe disse, vamos matá-lo. Pero Joab dijo, vamos a matarle. E nós sabemos o que aconteceu. Y sabemos ya lo que pasó. Agora aparece aqui no versículo 19 um personagem que eu acho muito interessante para nós abordarmos aqui. Aquí encontramos en el versículo 19 del capítulo 18 de 2 Samuel un personaje muy interesante. Seria possível aumentar a letra? Sí, dijo que sí. Sí. Se aumentasse vai um pouco mais a letra, pouco. a gente... Vou ler espero. O versículo 19. Sí. Vamos ver se pueden agrandar un poco se puder fazer mais, la fica letra. melhor. Más, Raúl? Más grande? Porque aí vai sair de... Claro, aí se ele aumentar mais... fica muito larga, né? Então tá bom. Bueno, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Ahimaas, filho de Zadok, da família de Arão,
o homem da escala sacerdotal, Bueno, Ahimaas, que era entonces hijo de Sadoc, de la familia de Aarón, de la escala más alta de los sacerdotes, ele era o correio que anunciava as boas novas. era como el correo que anunciaba las buenas noticias. Ele tinha a missão de levar as boas notícias para o rei ou para alguém de autoridade. Su misión era llevar las buenas noticias para el rey o para alguien que tenía una autoridad grande. Ele pediu a Joabe para ele ser, naquele momento, o correio que ia dar a notícia a Davi. Entonces él pide a Joab que él pudiera ser el correo para llevar la noticia al rey. Versículo 20. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Aqui nós temos a primeira vez na Bíblia Aquí encontramos la primera vez en la Biblia. onde aparece a palavra evangelho. Aquí es a donde por primera vez encontramos esta palabra evangelio. É a palavra as novas, Esta palabra, las nuevas. Bashuha, no hebraico. En el hebreo, Bashuha. Pode Bashuha. apertar aí. Ay, yo no veo. É o verbo basar, anunciar, e O aqui verbo anunciar. baixar, que é a origem da palavra, que é anunciar algo novo, uma boa Y notícia. el origen es anunciar algo nuevo, una buena noticia. Você anunciar aquilo que é bom, Anunciar algo bueno, é uma boa nova, porque es una buena noticia. alguma coisa que vai trazer alívio. Algo que va a traer alivio. Aí vamos voltar lá. Versículo 21. Então ele diz assim: Entonces, y Joab, hoje não levarás as novas, outro dia sim, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, porque o filho do rei está morto. porque el hijo del rey ha muerto. Essa notícia não é muito boa para o rei, apesar de ser a melhor notícia. Essa notícia não é muito boa para o rei, apesar de ser a melhor notícia. Esa noticia no vas a llevar hoy porque no es una buena noticia para el rey, aunque es la mejor noticia. O grande adversário está morto. Su gran adversario ha muerto. Joabe, verso 21. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Olha só, Joabe diz ao etíope: vá e diga o que tens visto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Nós não podemos falar de alguma coisa que não temos experiência. No podemos hablar de algo que no hemos experimentado. Nós não podemos falar de algo que é de segunda mão. No podemos hablar algo de segunda mano. Nós não podemos falar das lições aprendidas através de outras pessoas. No podemos hablar de lecciones que fueran aprendidas a través de otras personas. O problema de Jó era exatamente este. Y ese era el problema de Job, Jó não conhecia a Deus. porque Job no conocía a Dios. Jó disse: eu só te conheço de ouvir falar.
Él dijo, te conocía de oídas. Ele não conhecia de fato. Entonces, de hecho, él no le conocía. Todo aquele caminho do livro de Jó é uma desconstrução da sua própria imagem. Todo el camino de Job en su libro es una desconstrucción de su propia imagen. Jó era um homem cheio de si mesmo. Porque Job era un hombre lleno de sí mismo. O problema de Jó era a sua própria justiça. Porque el problema de Job era su propia justicia. Ele disse: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Porque él dijo, a mi justicia me apegaré y no la dejaré. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. No me reprocha mi conciencia por ningún día de mi vida. Jó chega a dizer: eu sou mais justo do que Deus. Y Job va a llegar a decir, yo soy más justo que Dios. E ele precisava ser desconstruído. Entonces él necesitaba ser desconstruido. E quando ele é desconstruído, ele diz: eu só te conhecia de ouvir dizer. Y cuando él realmente es desconstruido, él va a decir, yo te conocía solo de oídas. Eu não posso ser um mensageiro que não tenha passado pela experiência e possa falar daquilo que eu experimentei. Y yo no puedo ser un mensajero que no haya pasado por esta experiencia de que estoy hablando. Ele vai dizer aquilo que tens visto. Y Joab dijo entonces al etíope, ve y di al rey lo que has visto. Mas aí Ahimaaz continua querendo correr e dar notícia. Pero Ahimaaz sigue queriendo correr y dar la noticia. E ele pede a Joabe que o deixe correr. Y él pide a Joab que le deje ir. E Joabe disse: pode ir. Y Joab le dijo, bueno, andate. Verso 22. Versículo 22. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Ahimaaz era um bom corredor. Ahimaaz era un buen corredor. Ele passou do etíope. Y él pudo adelantarse del etíope, ser más rápido que el etíope. E chegou primeiro. Vamos ver o verso 24. Y llegó primero. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien e viene com buenas nuevas. O rei sabia que ele era um homem que trazia boas notícias. Porque o rei sabia que Ahimaaz era el que traía las buenas noticias. Agora vamos ver se Ahimaaz tem notícias para falar. Pero vamos a ver si Ahimaaz realmente tiene una noticia para decir. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaaz respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí su siervo, mas no sé qué era. O que ele diz? ¿Qué dijo él? Eu vi grande alvoroço. Vi un gran alboroto, mas eu não sei o que era. pero no sé lo que era. Ele corria bem.
Él corría bien. Ele era um homem treinado e preparado para isto, Estaba bien preparado, entrenado, mas ele não tinha mensagem. pero él no tenía el mensaje. Ele não participou do evento. Porque él no participó del evento. Ele não viu o que aconteceu. Él no vio lo que pasó. A expressão é muito forte. Eu não sei o que era. Y él dijo, yo no sé lo que ha pasado. Pode chegar primeiro. Él pudo llegar antes, É uma pessoa reconhecida, una persona reconocida, mas ele não sabe o que aconteceu. pero no sabe lo que pasó. Verso 31. Verso 30 e 31. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Agora chega o etíope Entonces ahora llega el etíope e dá a notícia certa. y da la noticia correcta. Por quê? ¿Y por qué? Porque o etíope era um daqueles 10 que estavam lá no momento em que Absalão foi morto. Porque el etíope era uno de los 10 testigos que estaban allá exactamente en el lugar a donde Absalón había sido muerto. Ele era uma testemunha. Él era un testigo. Ele tinha a notícia certa. Y él tenía la noticia exacta, correcta. Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Jesús nos llamó para que fuéramos testigos suyo. Testemunha é aquele que participa de uma experiência, de uma realidade. Y ser un testigo es ser aquel que participó de una experiencia o de una realidad. Quando nós pregamos o Evangelho, Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nós temos que ser testemunhas do Evangelho. tenemos que ser testigos del Evangelio. A morte de Jesus não foi uma morte de uma pessoa sozinha. La muerte de Jesús no fue una muerte de una persona que estaba sola, Aquela morte me envolvia. porque yo estaba involucrado en aquella muerte. Dizer que Jesus morreu por mim é um fato histórico e verdadeiro. Decir que Jesús murió por mí es un hecho histórico y verdadero, Mas eu preciso saber que eu morri também com ele. pero yo necesito saber que yo también morí juntamente con él. Porque só quem morreu com ele pode ser testemunha do Evangelho. Porque solamente el que murió con él puede ser testigo del Evangelio. Você pode dizer de experiência, eu também estava naquela cruz. Y uno puede decir con experiencia, yo también estuve con él en aquella cruz. Aimaas tinha uma notícia, Aimaas tenía una noticia, mas a notícia de Aimaas não tinha impacto da verdade. pero su noticia no contenía un impacto de la verdad, Era algo de ouvir falar. porque era algo de oídas. Não basta você estudar num seminário. No basta que uno estudie en un seminario, Não basta você ser um mestre ou um doutor em teologia. no sirve ser un maestro o un doctor en teología. Você precisa passar por um cemitério. Necesitamos pasar por un cementerio. Nós temos que ter uma experiência para falar de uma realidade espiritual. Tenemos que tener una experiencia para poder decir de una realidad espiritual. Aimaas tinha uma notícia.
Aimás tenía una noticia, mas a sua notícia era de segunda mão. pero era de segunda mano. Não sei. Él dijo, en realidad que no sé, Não sei o que aconteceu. porque yo no sé exactamente lo que pasó. Aquele cego de nascença que Jesus curou, Cuando Jesús sanó a aquel ciego de nacimiento, ele é levado para os fariseus entonces ese joven es llevado a los fariseos e eles perguntam: quem é esse cara? y ellos le preguntan, ¿quién es ese? Quem é esse que lhe deu a vista? ¿Quién fue que te devolvió la visión? E ele disse: eu não sei quem é, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Y él dijo, yo no sé quién es, pero una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. E nunca se ouviu falar que alguém curasse cego de nascença. Y nadie escuchó decir de alguien que pudiera sanar a un ciego de nacimiento. Ele diz: este tem que ser de Deus. Él dijo, ese tiene que ser de Dios. O homem teve uma experiência e ele pode, com a sua experiência, afirmar a realidade. Y porque él sí tuvo una experiencia, él puede afirmar una realidad. O etíope, ele tinha estado lá na hora da morte de Absalão. El etíope había estado allá en el momento de la muerte de Absalón, Ele participou do evento, participó del evento, então ele tinha o que dizer. entonces él sabía lo que decir. Eu ouvi um pastor dizendo assim: é verdade que estão dizendo que Jesus, que eu morri com Jesus, mas não é minha experiência. Y yo escuché a un pastor que decía, sí, es verdad que yo estoy escuchando de gente que decir que, sí, morí con Jesús, pero en realidad esa no es mi experiencia. Então, se não é sua experiência, você não é uma testemunha de Jesus. Entonces, si no es tu experiencia, no sos un testigo de Jesús. Você pode ser um bom corredor, Puede ser un buen corredor, você pode ser uma pessoa muito eloquente, puede ser una persona elocuente, mas você não está anunciando a mensagem do Evangelho. pero no estás anunciando el mensaje del Evangelio. E nesse caso, Que en este caso, o rei Davi colocou Ahimaaz de lado. claro, entonces el rey David dijo, hay más, bueno, ponete ahí a un costado, Fica de lado. quédate ahí aparte. Eu vou ouvir quem tem a mensagem. Yo voy a oír el que realmente tiene el mensaje. A Tara na Balança tem esta provocação. Entonces, este libro, La Tara en la Balanza, tiene esta provocación, Porque Apolo era um pregador muito interessante. porque Apolos era un predicador muy interesante, Mas ele falhava Pero em pontos essenciais. pero él tenía algunas fallas en puntos esenciales. Nós vamos olhar um pouco agora em Atos capítulo 18. Vamos para el libro de Hechos, versículo 18. Verso 24. Tá, eu vou só iniciar. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pode continuar. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo era um homem eloquente. Apolos era un judío elocuente, Ele era um homem poderoso nas Escrituras. poderoso en las Escrituras, Ele era um homem instruído no caminho do Senhor. instruido en el camino del Señor, Era fervoroso de espírito. también fervoroso de espíritu, Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, conhecendo apenas o batismo de João. pero conocía solamente el bautismo de Juan. Esse conhecendo apenas o batismo de João já chama a atenção. Y cuando la Biblia dice eso, conociendo solamente el bautismo de Juan, es como que nos está llamando la atención para algo. Quantos batismos nós temos na Bíblia? ¿Cuántos bautismos tenemos en la Biblia? Batismo nas águas, En las aguas, batismo con Espíritu Santo, no Espírito Santo, con el Espíritu Santo, batismo no fogo, en el fuego, batismo no corpo en de el Cristo, cuerpo de Cristo, batismo na morte en la muerte. de Cristo, batismo na nuvem, En la nube, batismo no mar. en el mar. Isso para o Velho Testamento. Isso é no O Velho Antigo Testamento tem Testamento. 2 batismos, na nuvem e no mar. Y en el Antiguo Testamento encontramos 2 bautismos, Tudo en la apuntando nube y para en el mar, Cristo. pero siempre apuntando para Cristo. Mas o nosso pregador aqui só conhecia o batismo de João. Pero nuestro predicador acá conocía solamente el bautismo de Juan. O verso 26 diz que ele começou a falar ousadamente na sinagoga, En el versículo 26 dice que empezó a hablar con denuedo en la sinagoga. ouvindo, porém, Priscila e Áquila, Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, tomaram-no consigo le tomaron aparte e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de y le Deus. expusieron más exactamente el camino de Dios. Você vai verificar aqui 2 palavras que são interessantes. Vamos a ver acá 2 palabras que son interesantes. No verso 25, ele diz que ele ensinava com precisão. En el versículo 25 dice, enseñaba, en la Reina Valera tenemos diligentemente. A palavra precisão, akribos, Esta palabra, acribos, é diligência, com precisão, você falar aquilo que é preciso, que é importante. sí, esta palabra significa hablar con precisión, lo que está correcto. Mas quando Áquila e Priscila o chamaram à parte, Pero cuando Priscila y Aquila le tomaron aparte, versículo 26, en el versículo 26, eles usaram uma outra palavra. ellos ponen aquí, colocan una otra palabra. Expuseram com Expusieron mais exatidão. más exactamente. Veja bem, mais exatidão. Verso 26. A palavra aqui, akribesteron, Aquí tenemos otra palabra, é mais exatidão. es con más exactitud. Se você tem como é que chama? Um alvo, Si uno tiene un blanco para um alvo disparar, de atirar. para disparar, Se você atirar aqui num ponto, si vamos a disparar en ese punto, você foi preciso. bueno, fuimos precisos porque está en el blanco. Mas se você atirar no centro, Pero si logramos disparar exactamente en el medio, você foi exato. entonces fuimos exactos. Uma coisa pode ser precisa
e não ser exata. Podemos ser precisos, pero no ser exactos. Quando Áquila e Priscila ouviram a Apolo pregar, Y cuando la pareja escuchó a Apolo predicar, eles, depois da reunião, cuando termina la reunión, levaram Apolo para sua casa, possivelmente, posiblemente le llevaron a su casa, e sentaram com ele se sentaron con él e disseram: ó, você foi muito bem, y le dijeron, bueno, hablaste bien, mas você não foi exato. pero no fuiste exacto. Você tem que pregar com mais exatidão. Tienes que predicar con más exactitud. A atitude de Áquila e Priscila é muito ousada. Priscila y Aquila tienen una actitud muy osada. Eles eram apenas membros ali da sinagoga. Porque ellos eran miembros nomás de la sinagoga. O Apolo era mestre. Y Apolos era un maestro. Ele vinha de uma escola de Alexandria. Él venía de una escuela de Alejandría. Ele era um homem eloquente. Era elocuente. Ele era um homem poderoso das escrituras. Poderoso en las escrituras. Mas ele não estava sendo exato. Pero él no estaba siendo exacto. Era preciso? Sí, Era. estaba dentro, era preciso, Mas não era com mais exatidão. pero no tenía esta exactitud. E nós precisamos ter o cuidado. Y nosotros tenemos que tener el cuidado. Lá na nossa comunidade, nós temos hoje um grupo que faz parte da pregação. En nuestra comunidad en Londrina tenemos un grupo que también hace parte de la predicación. E toda terça-feira nós nos reunimos para fazer uma avaliação das pregações. Y todos los martes nos reunimos para evaluar las predicaciones. Então, quando eu prego, Entonces, cuando yo predico, eu me submeto ao grupo para fazer a avaliação daquilo que eu preguei naquele. yo me someto al grupo que me va a evaluar con relación a lo que prediqué el domingo pasado. Então, tem uma pessoa que pergunta: por que você falou tal coisa? Entonces hay una persona que me va a decir, ¿por qué hablaste esto? Em que sentido você quis dizer isso? ¿Qué quisiste decir cuando hablaste de esta manera? Onde isso está nas escrituras? ¿A dónde eso está en las escrituras? E eu encontro lá meninos com 30 anos Y yo me encuentro con jóvenes, niños de 30 años, falando com um velho de 75 anos hablando quase, con un anciano de 75, com 50 anos de pastorado. 50 años de pastoreo, Mas eu preciso dele. pero yo necesito de él. Eu preciso da sua avaliação. Yo necesito ser evaluado por él, Porque eu não sou infalível. porque no soy alguien que no puede Porque eu fallar, não sei tudo. porque yo no sé todo E eu preciso ser corrigido. y yo necesito ser corregido. E aqueles meninos têm me ajudado demais. Y aquellos jóvenes niños me han ayudado mucho. Nós precisamos. Paulo diz assim: quando pregar, sejam 2 ou 3 profetas, Y Pablo dijo, cuando prediquen que sean 2 o 3 profetas e os outros julguem, y los otros que juzguen que avaliem, y evalúen, para que nós não sejamos inexatos. para que no seamos inexactos. No sé si existe. Nós precisamos de mais exatidão. Porque necesitamos más exactitud. Falar que Jesus morreu por mim está certo, Está bien hablar que Jesús murió por mí, completamente certo. pero completamente correcto. Mas isso não é a verdade toda. Pero esa no es la verdad completa. Nós precisamos dizer que também nós morremos com Cristo. Necesitamos decir que también Porque a nosotros mesma morimos con Bíblia que Cristo. diz que Cristo morreu por mim, Porque la misma Biblia que dice que Cristo murió por mí, diz que eu morri com Ele. también dice que yo he muerto con Él. E se nós não soubermos, nós não podemos crer. Pero si nosotros no sabemos, no podemos creer.
Só pode crer quem sabe. porque solamente puede creer el que sabe. O profeta Isaías diz assim: para que saibais Y el profeta Isaías va a decir, para que sepáis e me creais y me creáis e entendais. y entendáis. Primeiro se sabe, Primero hay que saber, depois a gente crê después se va a creer e depois a gente entende. y después se va a entender. Cada de nós tem que perguntar: sou Ahimaaz ou etíope? Cada uno de nosotros tiene que hacer esa pregunta a sí mismo. ¿Yo soy un Ahimaaz o yo soy un etíope? Eu sou contador de histórias daquilo que eu ouvi, ou eu falo da minha experiência na cruz com Cristo? ¿Soy solamente un contador de historias que he oído o estoy hablando de mi experiencia personal? Apolo precisou de uma correção. Apolos necesitó ser corregido. Não é fácil. No es fácil recibir corrección. Eu devo dizer que eu tenho muita admiração por Apolo, Yo les tengo que confesar que admiro mucho a Apolos, porque ele foi corrigido por Áquila e Priscila, porque él fue corregido por Priscila y Aquila, e ele não mostrou nenhum sentimento de pero no demostró ningún rencor, rancor, de resistência. ninguna resistencia. Ele se mostrou compatível com a mensagem do Evangelho. Él se mostró muy compatible con el mensaje. Uma das características dos discípulos de Jesus: Y una de las características de los discípulos de Jesús, eles estão prontos a aprender. están listos a aprender. Eles, por mais sábio que seja, Por más que uno se vea sabio, eles estão ali querendo saber como é a coisa. ellos quieren saber aún más. Eu estou terminando. Um dos homens de Deus com que eu convivi um tempo, Uno de los hombres de Dios con que he convivido algún tiempo, ele morreu o ano passado porque também, falleció el año pasado, Dr. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, um homem lá no alto da sabedoria, un hombre allá en el top de la sabiduría, muito culto, muito preparado. muy culto, muy preparado. E eu, jovenzinho, Y yo, un joven naquela ocasião, en aquella época, e eu estava falando alguma coisa que eu tinha descoberto na Bíblia, y hablaba de algo que había descubierto en la Biblia, e ele olhava para mim: y él me miraba: irmão Glênio, eu nunca vi isto. hermano Glenio, yo nunca he visto eso. E era uma coisa tão simples. Pero era algo tan sencillo. Eu disse: Dr. Shedd, o senhor nunca viu assim? Y yo le pregunté: pero Dr. Shedd, ¿nunca ha visto así? Não, irmão, continue falando. No, hermano, siga hablando. Aquilo me impressionou muito. Y eso me impactó mucho, Um homem tão sábio. porque él era alguien tan grande delante de Queria mis ojos. aprender com um jovem. Y quería aprender con un jovencito. Ele não me parecia estar me blefando, enganando. Él no parecía estar burlándose de mí, Era muito sincero. porque él estaba siendo muy sincero. E eu olhei para ele com os olhos de quem via Apolo, Entonces le miré con los ojos de quien estaba viendo a Apolos. que Áquila e Priscila estavam corrigindo, Y Aquila y Priscila le estaban corrigiendo. e Apolo ouvindo. Y Apolos oyendo. Eu penso que Apolo disse: muito obrigado, irmãos. Y yo creo que Apolos dijo: gracias, hermanos, Eu ainda não gracias. tinha percebido isso. Porque yo no me había percatado de eso. Eu quero andar nesse caminho. Y yo quiero hablar de eso. Tanto é que os irmãos de Éfeso logo em seguida o animaram para ir, Tanto es que los hermanos de Éfeso enseguida le alentaron a irse, porque ele foi suscetível a receber com humildade. porque él se sometió a recibir con humildad.
Então, este é o sentido deste livro. Y este es el sentido de este libro. Nós criamos certas coisas que não fazem parte da palavra de Deus. Porque muchas veces creamos cosas, pero que no hacen parte de la palabra de Dios. E nós temos que avaliar o quanto isto tem sido positivo ou negativo. Y tenemos que evaluar a ver cuánto esto ha sido positivo o negativo Para a igreja do Senhor. para la iglesia del Señor. A tara na balança é uma tentativa de equilibrar. Entonces la tara a la balanza tiene el intento de traer el equilibrio. Eu preciso falar às pessoas com mais exatidão. Yo necesito hablar a las personas con más exactitud. Tanto aqueles que são cultos quanto aqueles que são destituídos de maior conhecimento. Tanto para los que saben mucho como los que están empezando. Mas falar com mais exatidão de Jesus. Pero hablar con más exactitud de Jesús. Porque é nele que está toda a riqueza da sabedoria Porque e da es en él que ciência. está contenida toda la riqueza de la sabiduría. Ok? Amén. Vamos ter um momento de... Vamos a tener un intervalo. E depois a gente volta. 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 A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.